quero que você segure, porque nós vamos meditar agora nas palavras de Jesus. Tomou a sua Bíblia na mão? Então, gostaria que você prestasse atenção. Se você está indo dirigindo ou ouvindo no Facebook, no YouTube, ou depois, não é? Essa mensagem fica gravada e você acompanha. Eu quero que você preste atenção. Por quê? Quero falar com você hoje sobre medo. Sobre medo. Mas não qualquer medo. Há muitos tipos de medos. E eu poderia enumerá-los aqui, classificá-los, e não teria tempo hábil para tratar de todos eles. Por isso que eu quero falar de um específico, que é o medo dos homens. O medo dos homens. E sim, muitas introduções, vamos já em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do verso 4 até ao verso 12. Lucas 12, do 4 ao 12, nós temos aqui um texto, uma pregação de Jesus, quando ele nos ensina a não ter medo dos homens. Seja, e você vai entender, de qualquer categoria esse medo, ou esses homens representem o que eles representem. Você não precisa ter medo de um homem numa hierarquia social acima de você, por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro. Não precisa ter medo de quem tem dinheiro, ou de uma pessoa violenta. Vou falar algumas verdades aqui, uma senhora, uma mulher que apanha do marido. A senhora não foi embora de casa ainda, já deveria ter ido, porque se a senhora ficar um pouco mais, a senhora sabe que vai morrer, que esse homem louco, maluco, ele vai te matar. A senhora não sai de casa por medo. Medo dele fazer uma coisa pior do que ele já tem feito. Tem gente que fica num lugar religioso, tem medo de sair pelas ameaças que recebe daquele lugar. E eu lido, eu sou do meio religioso, então eu lido com pessoas desse meio o tempo todo dia, toda hora. E as pessoas às vezes têm medo de que saindo desse lugar alguma coisa ruim lhe aconteça, porque aquela autoridade espiritual roga uma praga, roga uma maldição, ou diz coisas que, enfim, causam esse medo. Gente que está numa relação de escravidão num determinado trabalho, numa questão de emprego, e a pessoa tem medo de sair dali também. Mas e se eu não tiver esse salário, se eu não tiver essa condição? Então quero que você preste muita atenção, porque essas palavras não são minhas, são palavras de Jesus. E digo-vos, amigos meus, olha só, em pouquíssimas vezes na Bíblia, nos evangelhos que relatam a vida de Jesus, ele começa uma pregação falando assim, amigos meus. Ele disse uma ou outra vez, principalmente em relação aos apóstolos. Em João, por exemplo, você vai ler, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Eu contei para vocês as coisas que contei, porque vocês são meus amigos. Agora aqui, ele está fazendo um culto público. E veja como que a intenção de Jesus é passar uma segurança para essas pessoas, de modo que ele chama-os de amigos. Digo-vos, amigos meus. Sabe, aquela coisa como eu disse, de transmitir uma segurança. O que ele diz? Não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele, está referindo-se a Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Em outras palavras, o que Jesus disse, vocês não têm que ter medo de ninguém.
De ninguém. Como eu falei, mas essa pessoa está numa hierarquia social, religiosa, econômica ou cognitiva acima de mim. Não tenha medo dessa pessoa. Ainda que ela tenha poder de matar o teu corpo. Não tenha medo. E a ênfase aqui do medo em relação a uma possível morte que essa pessoa de quem você teme pode provocar em você, pode causar a você. Não só uma morte física daquela do tipo da violência, de um assassinato. Mas, por exemplo, falei agora da relação de empregado e empregador. Você está num lugar onde você é sugado, onde você é maltratado, onde você sofre as piores coisas. Você tem medo de sair daí, porque você tem medo de não ter esse salário, você tem medo de não ter esse recurso, esse pagamento. E você tem medo do que esta pessoa, esse empregador, que pode não ser uma personalidade, mas a persona, entende? Pode ser um ente figurativo. Você tem medo que se você não depender dele, você pode morrer, você pode, financeiramente falando, sofrer. E Jesus diz, não tenha medo disso. Porque esse medo que você tem de sair muitas vezes, de ir à luta, é o que te paralisa, é o que te sequestra emocionalmente. E eu quero dizer, com todas as letras, muitos de vocês estão sequestrados emocionalmente a pessoas da hierarquia superior, não importa o contexto social, da relação social que isso aconteça, porque vocês têm medo de que uma decisão da parte de vocês possa causar algo que lhes prejudique. Medo dessa pessoa acima nessa hierarquia lhe prejudicar. E o que Jesus está dizendo, você não precisa ter medo. Você tem que ter medo de Deus, que tem o poder de matar o corpo e lançar o espírito no inferno. Esse sim, você tenha temor. Você não faça nada contra ele. Seja santo, seja honesto, seja puro, seja verdadeiro, porque se você tentar alguma coisa contra ele, você se dará mal, porque esse mesmo tem poder, esse é o único que tem poder. Ele tem poder de matar o corpo e lançar o espírito no inferno. Agora, o empregador, o marido violento, ou a esposa violenta, o líder espiritual que ameaça, se você sair daqui, sua vida vai ficar amaldiçoada. Eu ouvi, pessoas me contaram de uma denominação evangélica aqui no estado do Paraná, eu não vou dizer que é em Cascavel, que o líder espiritual daquela denominação disse assim, olha, vocês têm que ficar nessa igreja pelo menos 7 anos, falou num culto de domingo. Pessoas que estavam naquele culto vieram me procurar à época. E esse líder espiritual de uma igreja denominada evangélica disse, vocês estão aqui nessa igreja e quem sair antes de 7 anos vai ser amaldiçoado. E teve gente que ficou os 7 anos preso a uma espelunca gospel, porque isso não é uma igreja, é uma espelunca gospel. Aquilo não é um pastor, veja, eu não chamo nem de aquilo não é um pastor, aquilo é um macumbeiro gospel. E o que ele queria, na verdade, era manter essas pessoas presas, possivelmente porque ele fazia coisas que não eram dignas do evangelho. Pessoas começaram a sair, e devem sair mesmo, de qualquer coisa parecida com isso, e ele, para que não perdesse essas pessoas, lança uma maldição. E pessoas que falaram comigo no gabinete, que estavam nesse culto, repito, não quiseram ser pastor, mas se eu sair de lá,
a maldição vai estar na minha vida. Falei, mas quem que é esse ente que vocês têm tanto medo? E Jesus diz para mim, não temam o homem, não tenham medo de ninguém. Não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Ainda que esse ente tivesse um poder contra o seu corpo, de matar, sabe? Aquela do tipo da ameaça, você faz o que eu quero, eu vou te matar. Você tem que olhar na cara dele e falar, então vai em frente. Mas aqui eu não vou ficar, como eu falei, a mulher tem que pegar e sair de casa. Pastor, o senhor está pregando contra casamento? Não, não. Eu prego a favor do casamento, eu sou um dos pastores que mais fala sobre família. Conheço poucos que falam de família como eu falo, mas eu falo contra uma mulher ficar num casamento que todo dia ela apanha, e o vice-versa, porque eu atendo também homens que apanham da mulher, e ele apanha por quê? Porque ele não quer revidar, porque ele sabe que se ele, primeira vez que ele der um tapa nela, ele estará errado se ele fizer isso, ele vai em cana. E eu falo, não, você vai ficar num casamento que a mulher abre a mão e mete a mão na tua cara, por nada, porque ela acordou um dia e porque ela desconfiou, você atrasou 15 minutos, o ônibus quebrou, você foi no ônibus depois e você chega em casa 15 minutos depois, é uma surtada que acha que é dona da sua vida e te mete a mão na cara. Você vai ficar nesse casamento? Manda ela se tratar no psicólogo, no psiquiatra e vai seguir sua vida. Não tenha medo. Tem que ter medo, tem que temer aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, a esse digo, pois, que temeis. Aí Jesus fala, não se vendem 5 passarinhos por 2 centavos? E nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, valeis mais do que muitos passarinhos. O que Jesus está falando, viu como ele falou? Vocês são meus amigos, eu estou falando para vocês que são meus amigos. Deus tem tanto cuidado de vocês, Deus tem tanto carinho por vocês, Deus tem tanto apreço, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de vocês. E vocês se colocam debaixo de um jugo, vocês deveriam se amar como Deus ama vocês. Vocês deveriam se dar o apreço que Deus lhes dá. Porque Deus se importa com vocês, vocês têm muito valor. Agora, no 8, digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado também diante dos anjos de Deus. O que Jesus está nos ensinando às vezes, a decisão que a gente tem que tomar para romper o medo, para sair debaixo do controle, do sequestro emocional. Repito, você tem relações, às vezes, que são apenas sequestros emocionais. É o medo. Você tem medo e é por isso que você não toma decisões. Você tem medo, por isso que você não vai na direção que Deus te dá. Você está negando Jesus. Você está negando o Evangelho, porque o Evangelho diz, não temais. A sentença, não temas, aparece na Bíblia 366 vezes. A sabedoria de Deus inspirou os escritores sagrados a ter uma sentença, não temas, uma vez por dia, durante todo o ano. Pastor, mas o ano não tem 365 dias? Sim, mas a cada 4 anos o ano bissexto tem o 29 de fevereiro, que não é o caso desse ano, mas todo ano bissexto tem o 29, então são 366 dias. E a Bíblia tem 366 declarações de Deus dizendo, não temas, não tenha medo. Não quero, que Deus diz que vocês vivam com medo de ninguém. De ninguém, não tenham medo de ninguém. E não sejam, por outro lado, pessoas que imponham medo. Tua mulher não tem que ter medo de você, teus filhos não têm que ter medo de você, seus empregados. Essa relação de impor medo é uma relação de pecado. E quem age impondo medo, ameaçando, vai se ver com Deus naquele grande dia.
Agora, me dirijo a você que está numa relação de sequestro emocional por medo de alguém acima de você. A palavra de Jesus é: não tenha medo. Ainda que essa entidade, esse ente, disse assim: eu te mato se você sair daqui, você vai sofrer. Ou como aquele pastor bruxo de Cascavel falou: se vocês saírem daqui antes de 7 anos, vocês estão amaldiçoados. Não tenham medo, temam a Deus e vivam uma vida sem medo de nada nem de ninguém, temendo apenas a Deus, em nome de Jesus. Amém?